Olá, é uma alegria muito grande poder estar falando com você através do programa A Igreja em Sua Casa. É uma honra, é um prazer, sempre, semanalmente, semana após semana, estar aqui compartilhando a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é vida para a nossa vida. Nesse devocional de hoje, eu quero pensar juntamente com você sobre algo fundamental, sobre algo essencial na vida cristã. E às vezes, por desconhecermos princípios, valores espirituais, nós muitas vezes tropeçamos, falhamos e até padecemos em algumas áreas da nossa vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que é o capítulo a respeito da fé, ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse texto ele é tão profundo, ele é tão impressionante, e aí então nós começamos a entender Gênesis capítulo 1. O texto diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus criou, gerou o universo. E Gênesis capítulo 1 diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus dizendo, Deus declarando. Enquanto Deus não disse, não aconteceu. Ao momento que ele disse, começou a acontecer exatamente aquilo que ele disse. E o texto diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, não significa que o boi é que gerou o boi, o cachorro que gerou o cachorro. Não. Significa que a palavra de Deus foi que criou o boi. A palavra de Deus que criou o cachorro. E agora eles continuam se reproduzindo segundo a sua espécie. Então, a palavra de Deus, pela fé entendemos que o universo foi formado. Tudo formado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é invisível. A palavra de Deus não é visível, ela é invisível. Ela somente se torna visível quando você recebe ela no seu coração, recebe ela pela fé, e aí você declara, aí você diz a palavra de Deus. Ao dizer a palavra de Deus, você precisa dizer vendo o que você está dizendo. Deixa eu pegar o exemplo no Salmo 91. O texto diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansa. Troca aquele por eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, eu descanso. Ao declarar esta verdade, ao declarar esta escritura, esse verso bíblico, eu preciso ver. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra, debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, eu descanso. Eu preciso imaginar isso, eu preciso ver isso, enxergar isso e declarar uma vez, duas vezes, três vezes, para que isso possa se materializar. O texto diz que a palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra que é invisível criou o que é visível. Ou seja, pode ser que ainda você não tenha experimentado estar no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. Ou seja, isso ainda é invisível. Mas para que isso se torne visível e realidade na sua vida, você precisa declarar. Tudo o que Deus fez foi falando. O apóstolo Paulo, ele curou enfermos falando. Jesus Cristo purificou leprosos falando. Ele ressuscitou mortos falando. Pedro, trouxe salvação falando. Então nós precisamos entender o poder da palavra de Deus. E aí sempre cabe uma pergunta, sempre cabe uma reflexão. A palavra de Deus, na boca de Deus, é a palavra de Deus, sim. E a palavra de Deus nos nossos lábios, na nossa boca, também é a palavra de Deus? Também é a palavra de Deus. É a mesma palavra, dita por Deus ou por nós, os seus filhos, é a mesma palavra que cria, que estabelece. Ao invés de dizermos sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a escassez, sobre a falta, nós precisamos declarar a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele nunca disse, eu preciso de. Ele nunca disse. Porque se ele dissesse, eu preciso disso ou daquilo, eu tenho falta disso, daquilo, ele criaria a necessidade.
E ele nunca criou uma necessidade. Por quê? Ele sempre declarou aquilo que ele tinha, aquilo que ele queria, aquilo que precisava existir para o avanço do ministério dele sobre a face da terra. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pare de ser um repórter negativo. Pare de ser 10 espias que foram lá espiar a terra de Canaã. 10 espias trouxeram um relatório totalmente negativo. Somente 2 trouxeram um relatório positivo. Eu e você precisamos aprender a emitir relatórios positivos. Mas pastor, se existe uma situação difícil, se existe um problema, eu vou dizer que esse problema não existe? Não. Eu estou dizendo que não é para você falar sobre o problema, comentar, compartilhar o problema. É para você colocar a palavra de Deus. Escolha um versículo bíblico, escolha um versículo da palavra que fale a respeito daquela situação e declare a palavra de Deus naquela situação. É assim que nós transformamos luz em trevas, tristeza em alegria, escassez em abundância, criando essa ambiência através da palavra de Deus. Pense nisso, medite nisso, eu tenho certeza que isso poderá dar um rumo extraordinário, maravilhoso na sua vida diária. Eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv@aba.org.br. Você pode acessar e compartilhar facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Também você pode acessar o nosso site, aba.org.br. Aí você tem as nossas mensagens, nossos cultos, nossos louvores, enfim. Aí você pode se interagir profundamente, completamente conosco, através também do nosso site. Eu quero orar com você, eu quero ter esse momento de oração em nome de Cristo Jesus. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos edifica, ela nos consola. Pai, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, obrigado porque nós podemos, de fato, não somente crer declarando que estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso, mas podemos experienciar essas verdades. Pai, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, iluminados, para compreendermos essas verdades, esses mistérios a respeito da Tua palavra, a respeito do Teu reino. Pai, eu declaro bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha. Toda intenção do mal das trevas eu ordeno, caia por terra agora, saia em nome de Jesus. Qualquer espírito de doença, de enfermidade, qualquer demônio opressor, eu repreendo e mando embora agora. Eu declaro céus abertos, eu declaro o toque da Tua palavra, a vida da Sua vida em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. É uma alegria estar falando com você. Se Deus permitir, então, voltaremos na próxima semana. Um forte abraço, permaneçam abençoados na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.